Que bom foi poder testemunhar nas últimas semanas todas as coisas a serem realizadas na igreja, conduzidas com excelência para a glória de Deus. O Senhor abençoando a sua igreja, continuando a usar esta igreja para a proclamação fiel do Evangelho. E isto sem eu estar convosco, mas já tinha muitas saudades e é maravilhoso estar de volta, está bem? É maravilhoso estar de volta. Mas eu quero começar por pedir a vossa paciência para comigo esta manhã. O espanhol ainda está muito fresco. A minha esposa já me avisou que saiu-me uma palavra quando eu estava a conduzir o momento da ceia do Senhor. Disse multitudes, não multidões. Vão sair muitas outras durante o sermão, está bem? Então tenham paciência para comigo. E que o Senhor, na sua graça, possa vos fazer compreender toda a mensagem, apesar das minhas muitas limitações. Para compensar, no próximo domingo, cada um de vocês receberá um docinho do Chile, está bem? Cada um de vocês, no próximo domingo. É para recompensar, está bem? Vamos iniciar então uma nova mini-série de sermões que só terá lugar no mês de fevereiro. Nós estamos no início de um novo ano, ainda estamos bem frescos no início de um novo ano. E como tem sido hábito nos últimos anos da nossa igreja, o início do ano é sempre marcado por uma mini-série de sermões intencionais sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. E hoje iremos iniciar uma nova série de mini-sermões sobre eclesiologia com o tema A Igreja Viva, com o propósito específico de contribuir para um maior e melhor entendimento bíblico e prática saudável, individualmente e coletivamente, daquilo que Deus requer como nós, como cristãos, daquilo que Deus requer como nós, como igreja. E o faço e o fazemos porque somos conscientes que na igreja, a vida da igreja é cheia de dinâmica, movimentos. E graças a Deus por isso, porque há pessoas que estão a chegar à nossa igreja, que Deus vai adicionando. Mas é importante todos nós termos bem presente do que é uma igreja bíblica, do que é uma igreja saudável, do que é uma igreja verdadeiramente viva. Viva. E para esta minissérie de sermões, que vai não apenas ser baseado, obviamente, em conhecimento e ensino, mas também em conselhos bem práticos. O objetivo é aplicarmos o mesmo que vamos aprender de maneira prática, que possamos todos nós reproduzir individualmente e coletivamente como igreja. E nós vamos ter, como não poderia deixar de ser, como premissa, que unicamente a Bíblia, a palavra de Deus, é completamente suficiente para nos dar os princípios, o programa que devem ou que moldam os nossos métodos como igreja, as nossas decisões como igreja e até a nossa agenda como igreja. Temos, ou deveríamos ter todos como consciência, que não somos uma igreja perfeita. Mas o propósito de expormos ao ensino da palavra de Deus para considerar o que é uma igreja bíblica e saudável é que nós somos conscientes das nossas imperfeições, mas queremos incendiar os nossos corações a melhorar e a esforçar-nos continuamente para cumprir melhor a vontade de Deus. Porque vivemos e devemos viver com o propósito principal de glorificar a Deus em todas as coisas.
E nós queremos cumprir a vontade de Deus para a sua igreja. Quer ser uma igreja bíblica, quer ser uma igreja saudável, uma igreja que o representa fielmente aqui na terra. Representa a Jesus Cristo fielmente, a mensagem de Jesus Cristo, os métodos de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo. E para isso, todos nós aqui, e eu espero que seja assim, e deixo como pergunta, tu acreditas que é a tua responsabilidade ajudar a construir e a zelar por esta igreja ideal, bíblica, saudável? Tu realmente acreditas que é a tua responsabilidade? Se és verdadeiramente cristão, se já nasceste de novo, se és membro desta igreja, realmente essa é a tua responsabilidade diante de Deus e dos homens. É a tua responsabilidade, é a minha responsabilidade, é a nossa responsabilidade. No Novo Testamento, facilmente nós encontramos muitos deveres, responsabilidades que todos nós temos como cristãos. Por exemplo, vejamos apenas umas poucas responsabilidades, uns poucos deveres. 1 Pedro 4,10. Reparem qual é a responsabilidade, o dever que o apóstolo Pedro nos relembra aqui. 1 Pedro 4:10. Diz assim a palavra de Deus: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então reparem, nós temos a responsabilidade, cada um de nós, cada um, diz aqui o apóstolo Pedro, de fazer uso dos dons que o Senhor nos concedeu para servirmos a nós mesmos? Não, uns aos outros. Para servirmos a igreja, que por extensão é servir a Deus. É a mesma coisa. Também temos a responsabilidade reconhecida por todos nós de congregar-nos. Hebreus 10, 25. Vocês conhecem esse texto? Várias vezes somos relembrados desta nossa responsabilidade e dever como cristãos. Congregar-se, ajuntar-nos, o ajuntamento dos salvos. Estarmos juntos durante a semana para cultuar ao nosso Deus, para adorar. Estarmos aqui hoje é uma responsabilidade. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É um dever do cristão congregar-se, ajuntar-se, cultuar o Senhor com o povo de Deus, onde esteja. Onde esteja. Separar esse tempo para o fazer. Também, o apóstolo Paulo, não podíamos deixar de falar do apóstolo Paulo, sempre cheio de tantas exortações, deveres, responsabilidades para os cristãos. Vejamos mais apenas uma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Reparem qual é a responsabilidade que nós temos. 1 Tessalonicenses 5, 11. Diz assim a palavra de Deus: consolai-vos, pois uns aos outros. Também exortai-vos uns aos outros. E edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Reparem como Paulo nos conduz à mutualidade sempre uns aos outros. E que isto não é apenas para uma nata especial dentro da igreja, os oficiais da igreja, diáconos, pastores, presbíteros, anciãos. Isto é para toda a igreja. Exortai-vos uns aos outros. E edificai-vos uns aos outros.
É por isso que eu tinha saudades, porque eu sentia falta de ser edificado por vocês. De ser exortado por vocês. Consolado por vocês. É responsabilidade de todos. Todos os líderes da igreja, todos os membros da igreja devem cumprir com estes mandamentos bíblicos e muitos outros que temos no Novo Testamento, ao longo das Escrituras. Só assim nós iremos desempenhar bem a nossa parte em construir uma igreja viva e saudável. Porque nós somos um edifício de pedras vivas em construção. Usando a analogia da Escritura, que somos um edifício de pedras vivas. Que Deus está construindo. Ainda somos uma obra inacabada. É uma grande obra. É a obra de Deus. É a obra de Cristo. Jesus Cristo prometeu edificar a sua igreja, mas é uma obra ainda inacabada. E temos o privilégio que Deus nos deu de contribuir nessa grande obra, todos nós. Há mais pedras para juntar a este edifício. Sabiam? Há mais pedras. Há mais ovelhas que Deus deseja juntar a este rebanho para refletir por meio deste rebanho, desta igreja local, a sua glória. E eu diria, não apenas em Portugal, mas para as nações. Por meio da nossa igreja. A simples proclamação do Evangelho e o ajuntamento dos seus filhos, dos filhos de Deus, numa igreja, permite que todos os homens possam ver a salvação. E ver que a salvação é obra exclusivamente de Deus. E como tal, somente Ele é digno de toda a glória. Claro que a obra é exclusivamente de Deus. Reparem aqui, todos nós de povos diferentes, etnias diferentes, línguas diferentes, gostos diferentes, opiniões diferentes, clubes diferentes. Somos pecadores, pecamos uns contra os outros. Acontece ao longo da nossa jornada juntos e ainda assim passam os anos e continuamos juntos. Quando o mais fácil era separar-nos. Isto é que verdadeiramente dá glória a Deus. E mostra o poder de Deus em nós e através de nós. E reparem, eu falei que a simples proclamação do Evangelho e o ajuntamento dos seus filhos numa igreja local é aquilo que dá glória a Deus e que dá provas que a salvação é obra exclusivamente de Deus. Esse é o propósito que nós temos como igreja. Sabem o propósito qual é? A expansão do reino de Deus aqui na terra para a glória de Deus. Hoje vamos falar sobre isso. E de onde é que tiramos este propósito e missão para a igreja? De um texto sumamente conhecido, eu tenho a certeza pela maioria de nós. Vamos a Mateus 28. Vocês já ouviram repetidas vezes este texto. O meu objetivo não é dar nenhuma novidade sobre o texto de ensino. Longe de mim tal presunção. Mas sim talvez considerar vocês olharem para este texto e aplicarem este texto nas vossas vidas individualmente e nós coletivamente como igreja, de uma maneira que talvez nunca olhámos para este texto. Se o Santo Espírito assim nos conduzir. Mateus 28, versículo 18 a 20, diz assim a palavra de Deus. As últimas palavras antes da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Essas são as últimas palavras. Devemos prestar bastante atenção. Porque Ele escolheu que estas fossem as suas últimas palavras antes de ascender aos céus. Diz assim a palavra de Deus.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Permitem, por favor, orar neste momento, brevemente. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. E que esse entendimento, Pai, se transforme numa verdadeira aplicação por cada um de nós, dos Teus filhos aqui presentes, da Tua igreja, Senhor, por meio do poder do Teu Santo Espírito. E que isso resulte glória somente a Ti, Pai. No nome de Jesus. Amém. Repare o propósito da igreja. Está aqui, de maneira clara. Nós fomos convocados com autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para continuar a sua missão na terra. Ele ascendeu aos céus, mas deixou os seus discípulos para continuar a sua missão na terra. A sua igreja. Qual foi a missão de Jesus Cristo? Porque é que Ele veio? Ele disse isso. O Deus homem, Jesus Cristo, veio para buscar e salvar o que estava perdido. É por isso que Jesus ordenou que façamos discípulos. Porque o evangelismo não é o fim em si. O fazer discípulos é o fim. Porque Ele veio para salvar os perdidos. Por isso não é apenas evangelizar. É fazer discípulos. Esse é o propósito e a missão que nós somos convocados a participar. E temos o privilégio. Ele deseja e comissionou-nos claramente a sermos agentes e instrumentos nas suas mãos para ajudar outras pessoas a conhecê-lo e a segui-lo, contribuindo assim para a expansão do seu reino aqui na terra. Que grande propósito nós temos. Sabe, uma das grandes crises que há hoje em dia? Estava a ler um livro sobre política e esse comentador político falava sobre isso. Eu ainda estou a ler o livro, estou na metade do livro. Uma das grandes crises hoje em dia é existencial. Esse político não é cristão. Mas essa é a grande realidade. Existencial. Por que estamos aqui? Qual o propósito? O cristão não tem este dilema. Nem deve ter esta crise. Nós sabemos porque é que estamos aqui. Nós sabemos qual é o propósito da nossa vida. Ele está claramente nas Escrituras. Nós temos um propósito maior do que nós próprios. É participar da expansão do reino de Deus aqui nesta terra, até que chegue aquele dia em que toda a terra, Cristo reine para todo sempre e nós reinaremos juntamente com Ele. Que grande propósito nós temos, como igreja. Este é o propósito de cada um dos discípulos. E o que é um discípulo? Pergunta básica, mas importante responder. Um discípulo é alguém que discipula. Que profundidade, não é? Por palavras simples, para que vocês possam entender. Depois eu darei uma melhor definição do que é um discípulo, do que é discipular, que não é minha, tá bom? Mas palavras simples, um discípulo é alguém que discipula. Ou seja, é alguém que segue a Jesus, mas também ajuda outros a seguir a Jesus. Isto é que é um verdadeiro discípulo. Não é apenas estar a seguir a Jesus. Se ele verdadeiramente está a seguir a Jesus, ele ajuda outros a segui-lo. Este é que é um verdadeiro discípulo. Agora eu vou-vos dar uma definição melhor que a minha e mais robusta. A definição retirada de um dos livros de Mark Dever, da série 9 Marcas de uma Igreja Saudável, um livreto pequeno sobre discipulado. Ele define o seguinte: o que é fazer discípulos? É exercer uma boa influência sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo.
É isto que faz um discípulo. É isto que é discipular. É isto que nós somos chamados a fazer. Cada um de nós, individualmente, mas isso não acontece individualmente. É coletivamente. É exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo intencional, deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. E discipular é uma grande prova que simultaneamente amamos a Deus e amamos o próximo. É isso que nos faz cumprir toda a lei de Deus. Amar a Deus e o próximo. Se vê por meio de sermos discípulos, estamos a seguir a Jesus Cristo e ajudar a outros a segui-lo. Esse é o propósito nosso aqui, amados irmãos, de cada um de nós. E é uma pergunta séria que nós devemos fazer ao nosso coração. Considerar. Eu considerei enquanto estava a meditar nesta mensagem, neste estudo. Amas a Deus? Amamos verdadeiramente a Jesus Cristo? Porque Ele disse em João 14,15, Jesus Cristo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E em Mateus 28 o que temos é um imperativo, uma ordem, um mandamento. Fazei discípulos. E a prova que nós como igreja, nós individualmente como cristãos, amamos verdadeiramente a Deus, é que estamos a obedecer a esta convocação, a este mandamento de fazer discípulos. Ele diz em Mateus 28, regressando ao texto, façam discípulos. A ordem está em fazer discípulos, não é ir. Ide. O Novo Testamento foi escrito no grego. O imperativo está no fazer discípulos, não é no ide. O texto está utilizando o gerúndio, mais ou menos no sentido do grego é o seguinte. Indo nas vossas casas, indo no vosso trabalho, indo na escola, à maneira que vão, andando nesta vida, façam discípulos. O imperativo está, façam discípulos. Façam discípulos. Por onde forem, onde estiverem. Mas não é só fazer discípulos. Diz, em Mateus 28, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que é que Jesus quer? O que Jesus quer é igrejas locais. É ajuntamentos em igrejas locais. Por isso está a falar do batismo. Do batismo. Porque o batismo marca essa iniciação e esse testemunho de entrada no reino de Deus. De inserção no corpo de Cristo e é testemunhado pela igreja. É confirmado pela igreja, é testemunhado pela igreja o batismo. O que Jesus quer é o ajuntamento dos seus filhos, dos seus discípulos, numa igreja local. Porque é uma igreja que tem a autoridade de batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem todas as coisas. Reparem que está a falar, se ainda não estás convencido, que eu espero que seja suficiente, o tema hoje não é sobre batismo e a importância do mesmo, mas é suficiente o facto de Jesus Cristo mencionar batismo para comprovar que o que Ele quer é o ajuntamento numa igreja local. Se ainda não estás convencido com isso, Jesus Cristo diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para isso têm que permanecer juntos. Ajuntamento numa igreja local. Permanecerem juntos. Permanecerem juntos. E reparem, devemos fazer discípulos de todas as nações. O que é que Jesus quer também? Quer plantação de novas igrejas. Fazer discípulos de todas as nações. Quer plantação de novas igrejas.
cumprindo o mesmo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando todas as coisas, plantando igrejas em todas as nações. Cumprido o mesmo, Deus será glorificado. O seu reino estabelecido, fortalecido e expandido aqui na terra. Sabe, o crescimento do reino de Deus aqui na terra não se dará por cruzadas militares, como alguns pensaram no passado, inclusive os portugueses. O crescimento do reino de Deus aqui na terra se dará por fazer discípulos de Jesus Cristo. Não há nada mais poderoso neste mundo que um ajuntamento de seguidores de Jesus Cristo, do que uma igreja local. Nem o próprio inferno pode prevalecer contra ela. Não há nada mais poderoso. Por isso temos uma grande missão. E temos uma autoridade delegada. E Ele está connosco, como prometeu aqui, até ao fim, para cumprirmos essa missão para a sua glória. A missão da igreja é tão clara, como vemos aqui em Mateus 28. Hoje em dia fala-se muito da necessidade de escrever um propósito, uma visão para a igreja. A mim já vários me aconselharam a fazer o mesmo. Tens de colocar em poucas palavras e um quadro na igreja, afixado na parede, para que todos os membros, as pessoas da igreja, possam ver qual é o propósito da igreja, e depois outro quadro com a visão da igreja. Eu sempre me recusei a fazê-lo, porque eu creio que já foi escrito. Eu não tenho que escrevê-lo ou reescrevê-lo. Está aqui em Mateus 28. Tudo já foi escrito em Mateus 28. Façam discípulos de todas as nações para a plantação de igrejas. Batizem a necessidade de um ajuntamento de uma igreja local. Ensinem todas as coisas, permanecer juntos e edifiquem-se. É isto, fortalecimento de uma igreja, plantação de novas igrejas. Por meio de fazer discípulos. De pregar o Evangelho para fazer discípulos. Nós sabemos claramente qual é a nossa missão. A missão da igreja não é ser uma IPSS, uma instituição particular de solidariedade social. Aqui na Ramada, uma igreja se transformou numa IPSS. Já não é conhecida como igreja. É conhecida como uma IPSS. A nossa missão não é ser uma IPSS. E é sumamente importante ter isto em claro. Porque há uma grande confusão hoje em dia qual é a verdadeira missão da igreja. Como alguém disse, eu não me lembro agora, peço desculpa, quem é que disse esta frase? Se tudo é missão, então nada é missão. Se tudo é missão, então nada é missão. A missão já foi definida com clareza. Nós sim devemos cuidar. Quando eu digo que nós não somos uma IPSS, não é essa a nossa missão. Eu não estou a dizer que a igreja não deve cuidar dos pobres. Eu não estou a dizer que a igreja não deve cuidar dos órfãos, dos estrangeiros. Devemos. Até a Bíblia é clara, principalmente aqueles que são da família da fé, que o devemos fazer. Mas a nossa missão exclusiva e principal é de guardar o Evangelho de Jesus Cristo. É proclamá-lo e discipular os que respondem a esse Evangelho com arrependimento e fé. Essa é a nossa missão particular, especial, única, que só pode ser cumprida pela igreja. E é a principal. John Piper, um famoso pastor dos Estados Unidos da América, conhecido pelo Ministério Desiring God, Desejando Deus, ele mantém o equilíbrio neste pensamento ao dizer o seguinte: os cristãos se preocupam com qualquer sofrimento, mas especialmente o sofrimento eterno. Do contrário, eles têm o coração defeituoso ou o inferno sem chamas. Volto a repetir. Equilíbrio perfeito. Os cristãos se preocupam com qualquer sofrimento, especialmente o sofrimento eterno. Do contrário,
eles têm o coração defeituoso, ou o inferno sem chamas. Caso a nossa igreja falhe na missão de proclamar o Evangelho, de fazer discípulos a todas as nações, não importa quantas boas obras façamos, teremos falhado no mandamento ímpar que Cristo deu a nós como igreja, conforme Mateus 28. A Bíblia nos diz qual é a nossa missão. É continuar a missão de Cristo. É refletir a glória de Deus por meio da proclamação do Evangelho a todos os povos, reunindo igrejas em todos os cantos e enchendo-as com discípulos que obedecem a Deus e o louvam pela sua graça para todo o sempre. Esta é a nossa missão. É assim que, pelo menos, Tim Keller e Alan Thompson definem no Manual para a Plantação de Igrejas. E muito bem resumido aquilo que vemos em Mateus 28. Nada mais terá um impacto maior, consistente e extensivo que proclamar o Evangelho, fazer discípulos e plantar igrejas nesta terra. Eu volto a repetir. Nada mais terá um impacto maior que possamos fazer do que proclamar o Evangelho, fazer discípulos e plantar novas igrejas. Nada mais. É por isso que, como igreja, nós queremos zelar pela pregação expositiva, sequencial, a pregação de todo o conceito de Deus. Queremos fazer discípulos ensinando todas as coisas. Não somos nós que queremos escolher os textos para ensinar. Queremos ir livro por livro, carta por carta, ensinando todo o conceito de Deus. É por isso que na nossa igreja temos o cuidado que aqueles que chegam a nós passem por um processo de discipulado que começa com os fundamentos da fé, ensinando as verdades essenciais e básicas da fé cristã. É por isso que a nossa igreja oferece e está bastante envolvida com o aconselhamento bíblico, discipulado com profundidade. É por isso que a nossa igreja, no seu orçamento, dedica para sustento missionários, para apoiar. E também temos o apoio missionário que vocês foram, e todos nós, porque eu também assisti online, fomos desafiados a apoiar missionários e novos missionários individualmente. É por isso que o fazemos. É por isso que, como igreja, realizamos e buscamos apoiar a realização de viagens missionárias, como foi o ano passado à Ilha da Madeira. É por isso que nós queremos encorajar também os missionários. É por isso que os visitamos, é por isso que nos juntamos com eles, é por isso que oramos com eles, é por isso que lhes escrevemos. É por isso que, como igreja, o ano passado realizámos e novamente este ano vamos realizar uma conferência missionária em parceria com a Earthcry. É por isso que, como igreja, nós formamos novos pastores. E damos a graça de ver o Mauro nesse processo de formação como um novo pastor. É por isso que, como igreja, tudo definido em Mateus 28, não está nada fora de Mateus 28. Nós estamos numa fase experimental de plantação com a ajuda de Deus, se assim for a sua vontade, de uma nova igreja na Venda do Pinhar. Estrategicamente, talvez não seria aquilo que nós escolheríamos, iríamos para grandes cidades. Mas foi onde Deus abriu as portas. E é onde nós queremos estar ali, pregando o Evangelho com fidelidade. Ainda assim, eu disse que isto seria prático, e agora vamos terminar de uma maneira prática. Devemos perguntar-nos, sabendo qual é o nosso propósito, e tudo aquilo que estamos a realizar, como é que nós ainda podemos cumprir melhor esse propósito? Como proclamar o Evangelho fielmente?
Como ajudar outros a seguir a Jesus? Como plantar novas igrejas? Bem, vamos por parte. Primeiramente, a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho é fundamental para fazer discípulos e cumprir a missão que Deus nos confiou. A proclamação do Evangelho. Não faremos nenhum esforço para recomendar ou compartilhar o Evangelho a outros enquanto nós não apreciarmos esse mesmo Evangelho. Sabem qual eu creio que é o grande problema que nós temos para não compartilhar o Evangelho? Às vezes eu creio que não é uma questão de timidez. Não é uma questão de personalidade. Principalmente, estas coisas nos afetam, criam pressões no meu coração. Eu também fico nervoso quando vou para a rua compartilhar o Evangelho. Quando inicio conversas com alguém, eu fico nervoso. Mas sabem qual é o principal? Nós não fazemos porque nós não admiramos a Deus e a sua mensagem gloriosa, o Evangelho. Essa é a razão principal. Nós não admiramos. Não apreciamos. Não amamos profundamente esse Evangelho. As nossas igrejas devem primeiramente admirar o Deus que enviou o seu próprio Filho para salvar pecadores como tu e eu. Este é o combustível. Porque não importa tudo aquilo que eu esteja a falar aqui e que vocês estão a entender claramente, mas para nós cumprirmos, necessitamos do combustível para andarmos. Necessitamos da bateria carregada. Aconteceu num dia de praia, no Chile. Cheguei lá de manhã com a família num carro que me tinham emprestado. Carro de 2021. Nunca tinha conduzido um carro tão recente. Uma carrinha de 7 lugares e tudo. Estacionei, fui para a praia. No final da tarde, regressei ao carro. Achei estranho logo que já não abria o carro com o comando automático. Mas ainda não caiu a ficha. Abri manualmente o carro, tentei ligar, nada. Ou seja, eu deixei as luzes prendidas do carro. Ficou sem bateria. A empurrar tudo, não havia cabos naquele carro. Ninguém tinha cabos no parque de estacionamento. A empurrar também não resolveu. Até que o Senhor enviou um anjo que tinha um aparelho que recarrega autonomamente. As palavras estão a custar sair. A bateria do carro. E lá conseguimos. Depois, passado, não sei quanto tempo tivemos ali, 45 minutos, talvez. Imaginem, carro novo, 2021, sem nenhum problema. A única coisa foi a bateria descarregada, não se mexia para lado nenhum, não servia para nada. Bem, nós precisamos da nossa bateria carregada para sermos úteis. E a bateria carregada é admirarmos, apreciarmos e amarmos profundamente a Deus e o glorioso Evangelho. Necessitamos de encher as nossas mentes com a verdade gloriosa do Evangelho e de quem é Deus, para carregarmos a bateria e para podermos ser úteis para a expansão do seu reino aqui na terra, para a sua glória. Nós, quando lemos o livro de Atos, vemos claramente a prioridade dentro das atividades da igreja local. A prioridade era divulgar o Evangelho para o mundo inteiro. Em Atos 13, eu vou resumir para vocês, porque não temos tempo para ler a porção. Nós vemos a igreja em Antioquia adorando, jejuando e orando. E no contexto dessa igreja local, estavam com os seus líderes. O Espírito separa a Paulo e Barnabé como missionários para serem enviados. A igreja, ali em Atos capítulo 13, impõe as mãos sobre eles em oração e os envia, apoiando-os à medida que vão. Até porque eles voltam lá para dar relatórios e tudo do ministério. O que vemos ao longo do livro de Atos é igrejas locais enviando, pastoreando e apoiando homens e mulheres em missões mundiais. É isso que como igreja nós devemos fazer. E eu pensei que era útil sermos lembrados do mesmo, depois de termos tido o mês de janeiro a sermos exortados, desafiados, de compartilhar sobre missões. Tudo o que precisamos de fazer para fazer discípulos é compartilhar aquilo que nós já sabemos. E pelo menos, se tu nasceste de novo,
se tu és verdadeiramente salvo, tu conheces o Evangelho de Jesus Cristo. Porque se não o conheces e não o entendes, não há como ser salvo. Porque unicamente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, todo cristão, não importa que tenha um dia de cristão ou 100 anos de cristão, todo cristão é chamado a fazer discípulos. Porque para fazer discípulos é apenas, unicamente necessário dar testemunho daquilo que temos visto e ouvido. Era aquilo que faziam os apóstolos. É compartilhar o Evangelho. Se não sabes o que é o Evangelho, se não entendes ao ponto de nem sequer o conseguir explicar, então como é que tu podes ser salvo e considerar-te salvo? É importante entenderes essa mensagem. No nosso site, no site da nossa igreja, ibramada.pt, tu tens lá um vídeo gravado pelo Mauro, onde ele explica de uma maneira breve, clara, concisa o que é o Evangelho. Como compartilhares também o Evangelho. Vai lá para poderes obter uma breve explicação do Evangelho, bastante útil para ti e usares para compartilhar com outros. Lá tu vais ver que o Mauro vai começar a falar sobre Deus, o Criador de todas as coisas. O Santo, aquele que é separado de tudo e de todos. Aquele que os seus olhos são tão puros que não podem suportar ver o mal, nem podem tolerar a maldade, como diz Abacuque 1:13. Aquele que é justo, e como é justo, tem que condenar aquele que é culpado. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a sua indignação todos os dias contra o mal e contra os que praticam a maldade, a injustiça e a perversidade. Por isso é que todos os homens sem Cristo estão debaixo da condenação de Deus, da ira de Deus. E esta é a primeira notícia que nós temos que dar ao compartilhar o Evangelho. Porque Ele é justo, Ele é santo. O homem, falando do homem, é-nos dito nas Escrituras que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para sermos representantes de Deus aqui na terra. Mas nós sabemos, como diz Romanos 3:23, e como conhecemos as primeiras páginas do livro de Gênesis, que Adão e Eva pecaram. E Romanos 3:23 diz não só Adão e Eva, mas todos os homens são pecadores e estão separados da glória de Deus. E agora há um problema. Estamos separados da glória de Deus, necessitamos ser reconciliados com Deus, necessitamos que os nossos pecados sejam perdoados. Porque o Deus justo tem que condenar aquele que é culpado. Porque se não condena aquele que é culpado, deixa de ser justo e bom. É por isso que nós vemos a ação de Deus por meio de Jesus Cristo. João 3,16 é bem famoso para nós, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A ação de Deus. Deus é um Deus de amor e por isso enviou o seu Filho para nos salvar. Esta é a mensagem que os homens necessitam de ouvir, que nós temos que compartilhar, que Ele foi crucificado pelos nossos pecados, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Mas todas estas só são apenas boas notícias se houver uma resposta do homem. E terminas compartilhando o Evangelho, convocando essa resposta, depois de compartilhar essas boas notícias. A resposta necessária para a salvação, de acordo às Escrituras, é arrependimento dos pecados. Começa com o reconhecimento de que o que Deus diz sobre nós é verdade. Nós pecamos e somos pecadores, separados da glória de Deus para todo sempre. E agora nos queremos voltar para Deus. É isso que é arrependimento, é uma mudança de mente. E também a resposta necessária de crer. Crer. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E serás salvo. Este é o Evangelho, de maneira resumida, que nós devemos compartilhar. E se tu estás aqui e não entendes esta mensagem, não te vais daqui sem entender a mensagem principal de Deus para os homens.
a mensagem central de toda a Bíblia. A única mensagem que eu acabei de compartilhar de uma maneira breve e resumida, que se abraçares de todo o coração, é a única mensagem que pode salvar-te da justa indignação e condenação de Deus e reconciliar-te com Deus para todo o sempre. E se já somos salvos nós, cremos nesta mensagem, nascemos de novo, nós devemos estar sempre bem conscientes que a maioria dos nossos contactos ainda precisam ser evangelizados. É urgente que assim seja. Precisam de ouvir o Evangelho. A mensagem que transformou as nossas vidas e, obviamente, é a única que pode transformar a vida deles. E se amamos verdadeiramente o próximo, seja o nosso filho, o nosso cônjuge, o nosso colega de trabalho, de escola, o nosso vizinho, se amamos verdadeiramente o próximo, há uma necessidade principal que buscaremos suprir e não descansaremos até que isso aconteça. Que conheçam e recebam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O evangelismo não é o fim, o fazer discípulos é o fim. Conselhos práticos para fazermos discípulos, cada um de nós e coletivamente. Primeiramente, iniciativa. Discipular envolve tomar a iniciativa como Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem buscou e chamou os 12 e não ao contrário. Foi Jesus Cristo que tomou a iniciativa. Na nossa salvação, foi Jesus Cristo que tomou a iniciativa. Salvação é uma obra sobrenatural de Deus em nosso favor. Foi Ele que nos deu um novo coração para agora ver a sua glória, desejá-lo, querer de todo o nosso coração. Ele tomou a iniciativa. Mesmo quando alguém pede para o discipularmos, ainda assim nós é que teremos a iniciativa de conduzir todo esse processo. Discipular alguém implica iniciativa. E para tal, ninguém pode discipular o mundo inteiro. Nenhum de vocês. Eu não posso. Olhando para todos vocês, eu não posso intencionalmente, individualmente, discipular cada um de vocês. Não há dias suficientes, semanas suficientes, meses suficientes, anos suficientes. É por isso que nós temos que fazer escolhas. E reparem alguns conselhos práticos para te ajudar na escolha de quem intencionalmente deves discipular. Obviamente começa na tua casa. Isto é tão simples que eu não vou entrar em mais detalhes. Começa com o teu cônjuge, começa com os teus filhos, começa por aí. Depois, na extensão para todos, dentro da igreja, neste relacionamento de mutualidade, conselhos práticos. As agendas precisam de se encaixar. Se tu tens o turno da noite e ele tem o turno do dia, não vai dar para discipular essa pessoa. As agendas precisam de se encaixar. A proximidade geográfica é importante. Porque o discipulado é a partilha de vida. É abrir a nossa casa, expor-nos também. Faz parte não apenas a teoria, por isso é que é importante o exemplo. E para ter o exemplo é necessário estar perto, próximo. Proximidade geográfica é algo que também devemos considerar. Todos também necessitam de ajuda, isso é uma realidade. Mas devemos priorizar os que reconhecem que precisam de ajuda e estão dispostos a recebê-la. Estes são a prioridade. Aqueles que reconhecem que precisam de ajuda e estão dispostos a recebê-la. Em Mateus 7,6, mais um conselho prático de discipulado. Não que Jesus Cristo nos dá é para não perdermos tempo com pessoas rebeldes, pois estaremos de facto desperdiçando o nosso tempo. É isto que diz Mateus 7,6. Eu vou ler rapidamente para vocês. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Não deis aos cães o que é santo. Não percam tempo com pessoas rebeldes ou obstinadas. Procurem também, outro conselho, pessoas que, à semelhança do filho sábio de Provérbios, recebem bem os conselhos e a instrução. Procurem essas pessoas. Não podes discipular todos, tens de fazer escolhas. Também, como Paulo diz em 2 Timóteo, exorta a Timóteo a fazer na igreja, busca por homens fiéis, dotados por Deus,
capacitados e investe nesses homens. Durante o processo também de discipulado, de como ser intencional com alguém, busca conselho na liderança da igreja. É um conselho útil. A liderança da igreja muitas vezes sabe de necessidades que vocês não sabem, desconhecem. E talvez vocês vão ser um instrumento que Deus usará para suprir essas necessidades de alguém. Também o processo discipulado, não se esqueçam, porque hoje está na moda, ser tudo fora da igreja local, tudo contra a instituição, estrutura, organização, mas não realizes o mesmo separado da igreja. Só podes batizar pessoas através da igreja. Foi à igreja que foi dada as chaves do reino. É a igreja quem reconhece aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. E também privar as pessoas da igreja local é privar as pessoas da ação do Espírito Santo. Nós precisamos uns dos outros, todos nós. O ensino é necessário no discipulado. Tomar iniciativa é ensino. Discipular outros crentes não significa que tens de saber tudo ou que tens de ter todas as respostas ao nível do pastor Augusto Nicodemos ou do pastor Hernandes Dias Lopes. Não significa isso. Discipular é mais do que ensinar, mas não é menos. E nós precisamos das palavras para ensinar. Não é suficiente somente com o nosso exemplo. Aquela famosa frase que vocês já ouviram de Francisco de Assis: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Está errada. Soa bonito. Dá para posts no Facebook. Mas está errada. Não é bíblica. O Evangelho é uma mensagem. Ela tem que ser proclamada com palavras. As palavras são tão importantes para Deus que Deus escolheu palavras para se revelar a nós. Devemos, então, buscar crescer no conhecimento de Deus. Aproveitem as oportunidades na igreja. Aproveitem também as conversas que nós temos de intervalo, ou antes da EBD, da Escola Bíblica Dominical, ou depois do culto. É bom falar sobre as férias no Chile. É bom falar sobre futebol. É bom falar sobre política, mas também conversas espirituais. Não há nada de errado sobre essas coisas. Mas perguntemos como é que foi a semana uns aos outros. Como é que posso orar por ti? Isto é a obra de discipulado, de edificação mútua. Aproveitem as oportunidades para submeterem a ensino. Hoje começou uma nova série na Escola Bíblica Dominical, Discipulando com a Bíblia. Esse livro é excelente, simples. E reparem como está conectado a nossa minissérie de sermões. Discipulando com a Bíblia, na Escola Bíblica Dominical, é um livro que está ali à venda, eu creio, ali na livraria da Fiel, que nós temos à disposição. Vem, aprenda como fazê-lo de uma maneira tão prática, tão simples. O curso sobre Fundamentos da Fé, curso que nós temos como o Centro de Treinamento, o Centro de Formação Bíblica, que nós temos à quinta-feira, grupos de crescimento, o curso de aconselhamento bíblico, que já foi anunciado, e cursos que são conferências. Aproveitem todas as oportunidades para o vosso crescimento, para serem melhores instrumentos nas mãos do Redentor. Pois ninguém vai dar aquilo que não tem. Nós necessitamos, dentro do ensino, corrigir também. Corrigirmos uns aos outros. É certo que a ação de corrigir pertence a toda a igreja. Em última instância, nós vemos isso em Mateus 18. Leva-o diante da igreja, se não se arrepende. Leva-o diante da igreja. Mas na primeira instância, em Mateus 18, diz-nos que a ação de correção pertence a ti. Um a um. Não é necessário ires contar ao teu pastor, aos teus pastores. É um a um. Deve acontecer nos teus relacionamentos de discipulado. E sim, é importante o exemplo. No discipulado, o modelo, servirmos de modelo. Em 1 Pedro 2,21, Jesus deixou-nos não apenas palavras, diz Pedro, mas também o seu exemplo, para que sigamos as suas pisadas. O objetivo do discipulado é ver vidas transformadas e, para tal, implica mais do que ler a Bíblia com alguém. É necessário mostrar como obedecer às Escrituras, através das nossas vidas, do nosso exemplo. Mostrar como fazer. É necessário treinamento. É necessário convidar pessoas à nossa casa. Ver o desastre que nós somos também com os nossos filhos, para que aprendam a não repetir as mesmas coisas.
que possam aprender o bom, que possam também aprender com as nossas falhas, os nossos pecados. Discipular alguém implica humildade também. E no fundo o nosso alvo é dizer como Paulo em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E por último se diz a todas as nações, a prática é compartilhar o Evangelho, fazer discípulos e plantar novas igrejas. Claro que eu tenho que falar de plantação de novas igrejas para terminar, porque nós estamos envolvidos nesse desejo e propósito. E o conhecido missiólogo Peter Wagner, ele disse: a plantação de novas igrejas é a metodologia evangélica mais eficaz conhecida, sem dúvida. Nós vimos em Atos e em outros lugares que fica claro que o batismo significa a incorporação a uma comunidade de salvos com responsabilidades e limites. Nós temos isso nas Escrituras. E isto acontece, a única maneira de verdadeiramente estarmos certos de que nós estamos a fazer discípulos novos, permanentes, é através da plantação de igrejas. Fortalecimento de igrejas e plantação de igrejas. A permanência destas duas coisas. Porquê? Porque muito do evangelismo tradicional tem como fim o obter uma decisão para Cristo. Mas a nossa experiência nos mostra que muitas decisões, supostas decisões, eu diria a maioria destas decisões desaparecem e nunca resultam em mudança de vida. Por que não? Porque não são verdadeiras conversões. Muitas vezes é apenas, talvez, a manifestação de um desejo de conhecer mais sobre Deus. Mas não é uma verdadeira conversão. E somente uma pessoa que está sendo evangelizada no contexto de uma comunidade de contínua comunhão, adoração e pastoreiro pode estar certa de finalmente vir a ter uma fé vital e salvadora. Por isso precisamos de igrejas e mais igrejas. O nosso apoio missionário para a expansão do Reino de Deus aqui na Terra deve ter como foco a igreja local. É por isso que os missionários que nós compartilhamos aqui diante de vocês, eles têm foco a igreja local. Ou porque estão como pioneiros, como o missionário Cláudio Farinha plantando uma igreja bíblica ali na Ilha da Madeira, ou porque também estão fortalecendo igrejas locais carentes e necessitadas com treinamento, formação de líderes para o fortalecimento dessas igrejas. Porque isto é que vemos ao longo das Escrituras. Que necessitamos a igreja estar envolvida, centrada na igreja local, tanto no fortalecimento ou no surgimento de novas igrejas locais. E nós teríamos muito mais para dizer, mas temos que terminar o mesmo. Considerações apenas finais sobre o nosso envolvimento no Reino de Deus. Eu espero que tu te sintas convocada. Que todos nós nos sintamos motivados, encorajados, animados a ser parte da missão de Cristo. Continuarmos a sua missão aqui na Terra. Todos nós fomos convocados. E se não estamos a cumprir individualmente e como igreja, a cumprir a grande comissão, a apoiar a grande comissão de alguma forma, oração, com as nossas ofertas, com o nosso encorajamento, com o nosso ir, com o nosso envio, então, de alguma forma, nós estamos em desobediência. Pensamos também que este é um trabalho, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Nós não confiamos no nosso pragmatismo, nem damos importância à numerologia. Nós apenas buscamos e devemos buscar ser fiéis. E é todo um processo longo, o processo de discipulado, de fazer discípulos. Olhar para as pessoas não como aplicações financeiras também. Não esperar ganhar algo com elas. O que queremos é que os outros ganhem, as pessoas ganhem. É por isso que oramos por elas. É por isso que as amamos.
É por isso que expomos-nos também compartilhando as nossas debilidades, pecados, dando exemplo de humildade. É por isso também sacrificamos tempo e energia para cuidar delas, para ajudá-las a seguir a Jesus Cristo. E a nossa bateria para mover-nos é unicamente o amor a Deus. É o amor a Deus que nos move a fazer isso. É a apreciação, a admiração pelo Evangelho glorioso. O cerne do preparo para missões, como diz no livro Missões, de Andy Johnson. Ele diz que o cerne do preparo para missões não é o estudo de missões. Eu dei um estudo com conselhos práticos, mas não nos esqueçamos que o cerne do preparo para missões não é o estudo de missões, mas a piedade junto com o conhecimento bíblico. O zelo evangelístico junto com o amor pela Igreja de Cristo. E a paixão por ver Cristo glorificado, como João nos dá na sua visão em Apocalipse 7. Ali estarão todas as nações, todas as etnias e povos, glorificando, adorando o Cordeiro, a Jesus Cristo, para todo o sempre. Conta-se uma história que havia uma pequena vila de pescadores situadas numa costa perigosa, cercada por rochas traiçoeiras. Durante muitos anos, a vila manteve um farol aceso, ainda com o método de fogo em chamas, guiando os navegantes para um porto seguro. No entanto, com o tempo, os moradores começaram-se a preocupar mais com a manutenção do prédio do farol do que com a sua real função. A torre foi reformada, as janelas polidas, os móveis trocados, mas um dia, por descuido, a chama do farol se apagou. Naquela noite, um grande navio chocou contra as rochas, causando uma grande tragédia. Só então os moradores daquela vila perceberam o seu erro. Eles estavam cuidando da estrutura, mas esqueceram da sua missão principal. Que nós não nos esqueçamos qual é a nossa missão principal. É a expansão do reino de Deus aqui na terra, para a glória de Deus, no fazer discípulos, no batizar, no ensinar todas as coisas, na plantação de novas igrejas e envio de pastores e missionários e apoio dos mesmos para a obra do Evangelho. Senhor, Pai Celestial, nada podemos sem Ti, por isso te rogamos que sejamos uma igreja durante 2025 e até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, que se esforce por fazer a Tua vontade. Que sejamos grandemente motivados pelo Teu amor. E que isto passa necessariamente, Senhor, e se traduz por fazer discípulos de todas as nações. Que na Tua graça possamos ter o privilégio, que é um privilégio que é acompanhado de grandes recompensas. De cada um de nós, individualmente e coletivamente, de sermos instrumentos úteis para o crescimento espiritual desta família, a Tua família. Que aumentes a mesma, que fortaleças a mesma por meio de nós, que se multiplique o número de discípulos de Jesus Cristo aqui nesta cidade e em outras cidades e nações por meio de nós para a Tua glória. Amém.